vez a gente recebe ele para fechar esse programa lindo que tá todo mundo esperando, né? Mitos e verdades sobre as varizes, com o queridíssimo cirurgião vascular, Dr. Carlos Bessa. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem? Prazer estar aqui. Sempre um prazer tê-lo aqui. E você sabe que isso, eu acho que muito, claro que quase 100% dessa confiança vem nos profissionais que a gente traz aqui no programa. Então, agradecemos sempre essa seriedade e a seriedade da nossa equipe maravilhosa. Todos, né, que estão envolvidos, que buscam sempre convidados, gente, que vão sempre falar uma coisa a mais, que vão sempre levar uma informação a mais para vocês e convidados sérios. Bem-vindo mais uma vez, doutor Bessa, que a gente adora. E hoje a brincadeira é essa. Mito ou verdade? Mito ou verdade a respeito das nossas varizes. Doutor Bessa estava me contando que ele opera mais ou menos umas 60 cirurgias de varizes todos os meses. Mais ou menos. Né? Esse número é um número alto, então a gente vai entender com as perguntinhas de mitos e verdades por que tanta gente precisa operar, né? Tem varizes, precisa operar as varizes. Vamos lá, vamos já colocar a primeira perguntinha na tela? Mito ou verdade? Ficou bonita essas perninhas pro ar, né? Mito ou verdade? Olha lá, na tela. Primeiro. Pronto, suspense. Tcharam, tcharam. Aí. Opa. Salto alto provoca varizes, isso é mito ou é verdade? Levanta as duas. As duas? É parcialmente verdade. Parcialmente verdade. Parcialmente verdade. Nem sempre. Por exemplo, você está de salto alto. Eu tô. Você é uma moça magra, Tá. Se exercita, tem uma musculatura da panturrilha boa. Esse salto causa um mínimo de mal à sua circulação venosa. Vou mostrar meu sapatinho. É mais ou menos esse, não é? De 12? Né? De 12, Eu acho que é bem esse o Então, meu hoje. agora, o que acontece quando você usa um saltão desse aqui? Quando você usa um salto muito alto, você dificulta um pouco a contração muscular da panturrilha. Entendi. E lembra que a gente já conversou várias vezes sobre isso? A contração muscular da panturrilha é que joga o sangue para cima. Para voltar. É chamado de coração venoso. O sangue volta pela contração da musculatura da panturrilha. Entendi. Então, se você é uma pessoa magra, se sua musculatura ela é desenvolvida, vai fazer muito mal o salto alto? Não. Não. Agora, se você está fora do peso, se você não se exercita, sua musculatura é flácida, esse salto vai prejudicar. E vai fazer com que o sangue faça uma pressão dentro da veia e essa veia vai começar a se dilatar e formar varizes. Então, depende da situação. Então, vamos fazer o seguinte, eu esqueci de um detalhe importantíssimo. Tem uma imagem muito legal para a gente comentar aqui antes dos mitos e verdades, para você explicar o que são as varizes, não é verdade? Eu fui direto ao ponto, que eu adoro o mito e verdade, e esqueci de um ponto importante. Vamos colocar aquela imagem, Má? Tem aí duas imagens para o doutor explicar para a gente. O que são essas varizes? Então, varizes, a grosso modo, varizes nada mais são do que veias que se enfraquecem. Tá. A veia, ela fica fraca. E por que ela fica fraca? Por N fatores. O principal, hereditariedade, obesidade, sedentarismo, entendeu? Então, basicamente, o que acontece? Dentro das veias, existem umas portinhas, que a gente chama de válvulas, tá vendo? Ó, aqui a válvula tá boa. Então, o que acontece? Vamos lembrar, a musculatura da panturrilha contrai, vai espremer o sangue dentro da veia, ele vai subir, só que a gravidade faz com que ele tente voltar. Só que a portinha fechou, porque a portinha abre só num sentido, só para cima, tá vendo? Ó, ela abre, o sangue passa, e aí, só que existem N portinhas que vão jogando o sangue para cima até o coração, ele vai para o pulmão ser oxigenado e volta para a circulação. Entendi. Quando a veia enfraquece, quando a parede fica fraca, o que acontece? Essa válvula, ela se altera. Então, o músculo contrai, joga o sangue para cima, mas a portinha não fechou totalmente, ele volta. E aí ele aumenta a pressão em vários segmentos da veia e vai produzindo a sua dilatação. A gente sempre brinca, aquela brincadeirinha de dominó. Lembra que as crianças montam um dominózinho e derruba um e derruba todos? Tudo. Varizes é assim. A veia doente transmite a doença, que é uma alteração de fluxo,
para veias boas, porque lembra, ó, as veias se comunicam, essa veia comunica com essa, comunica com essa, comunica com essa. Então, se essa veia aqui ficar doente, ela vai transmitir a doença, que é uma alteração, para todo o sistema que está em volta. Por isso que, assim, você começou a desenvolver varizes, você tem que tratar precocemente. Porque se uma pessoa que tem varizes e ela fizer uma retrospectiva, 2 anos atrás ela tinha menos varizes que ela tem hoje. Entendi. Porque vai ocorrendo essa propagação. Vai aumentando. Vai aumentando. Olha, e quanto antes você trata, melhores são os resultados. Aí, ó, então as válvulas, né? A portinha, ela contrai, o sangue sobe, aí ele quer voltar, mas está fechada. A veia doente sobe e volta, aumenta a pressão e vai transmitindo para outras veias. Olha só. Toda varize se forma assim, interessantíssimo. Todas as varizes. Então agora sim, peço desculpas aí para a Fuzi, quem produziu a pauta, que eu estava esquecendo dessa explicação tão importante. Fui direto para o mitos e verdades. Vamos lá, agora sim, vamos continuar nossos mitos e verdades, que eu já estou pronta com a plaquinha. Adoro essa brincadeira. Próximo mito ou verdade na tela. Vamos ver. Aí. Mito ou verdade? Anticoncepcionais pioram as varizes? Então, esse também vai ser a resposta dupla. Jura? Parcialmente verdade? Quase todo mundo pensa que pílula é igual varizes. Mas não é verdade. Não? Não. E a gente sabia. E para entender isso, é assim, as pílulas de terceira geração, primeiro, elas têm uma dosagem hormonal muito baixa. Tá? É diferente, uma pílula que você toma hoje é muito diferente da que se tomava 15, 20 anos atrás. Então, a dosagem é baixa. A pílula tem uma relação direta com as varizes? Não. Não? Não. Olha que interessante. Não. A pílula, sabe qual é o grande risco de quem usa pílula? É ter trombose. Que é mais grave. Mas se tiver o quê? Qual o quadro? Se você tiver uma tendência, por exemplo, se tiver algum distúrbio no sangue, aquelas trombofilias que nós já falamos, se você for obeso, se você for sedentário e você tiver um histórico de trombose familiar e você tomar anticoncepcional, isso pode favorecer ter trombose. Entendi. Agora, varizes, se a mulher é... Eu cito seu exemplo porque você está ótima. Então, muito obrigada. Uma mulher como você, magra... Eu tomo pílula. Se exercita, você não teve nenhuma complicação vascular, que isso é importante. Às vezes eu recebo uma paciente jovem que teve uma embolia. Tá? Só que ela é jovem, ela é magra, ela se exercita. Ela pode tomar pílula? Nunca mais. Teve uma complicação vascular, nunca mais pode tomar anticoncepcional. Agora, você nunca teve trombose, você nunca teve flebite, você é uma pessoa magra, você é uma pessoa que se exercita, você pode tomar pílula? Pode. Não vai ter varizes? Teoricamente não. Por causa disso não. Por causa disso não, entendeu? Muito então por isso que a resposta é... Parcialmente. Parcialmente. Próxima pergunta. Mito ou verdade? Cruzar as pernas causam varizes? Então, dormir com a perna cruzada, ficar muito tempo sentado com a perna cruzada, ali esmagando mesmo a coxa, a perna, pode aumentar varizes? Muita gente pensa nisso, né? Muita gente. É mito ou verdade? É mito. É mito? É mito. Quase levantei a plaquinha errada, doida. Não tem nada a ver, né? Nada a ver? Nada. E se a gente comprimir essa perna com uma calça muito justa? Então, a compressão, aí se você traumatizar a pele, o trauma é uma causa de dilatação daqueles vasinhos vermelhinhos. Então, se você usa uma calça muito apertada, você pode favorecer a abertura dos vasinhos. E aí sim vai ser verdade. Mas cruzar a perna não tem nada a ver. O que tem a ver é você ser sedentário. Você ficar o dia inteiro sentado, você não se exercitar. Lembra da válvula, da veinha? Tem que voltar. A coluna do sangue fica forçando pela força da gravidade, o músculo contrai pouco, aumenta a pressão na veia, ela pode dilatar. Mas o fato de cruzar a perna, não descruzar a perna, não tem relação nenhuma. É mito. Próxima, vamos lá. Mito ou verdade? Gravidez, então, pode provocar varizes? Isso é verdade. Verdade. Por quê? Tem duas explicações. A primeira é a bomba hormonal. Na gravidez, aumenta muito os hormônios femininos, né? Estrógeno, progesterona. E esses hormônios, eles retêm líquido, eles aumentam a pressão dentro do vaso, eles podem ocorrer dilatação. É a primeira explicação. A segunda é a própria compressão
mecânica do útero nas veias posteriores, nas veias do reto peritônio. Tá. Porque, lembra, a veia vai subindo, ela vai aumentando de calibre. Quando ela passa para a barriga, ela se transforma na veia ilíaca, Tá. que é uma veia bem grossa. Uhum. Aí essas duas veias ilíacas se transformam na veia cava e vai para o coração. Se você tem esse útero comprimindo, uma veia ilíaca externa, que vai direto para a perna, vai aumentar a pressão em todas as veias da perna. Se está comprimido em cima, a tendência das veias de baixo é dilatar, também. porque está apertando aqui, entendeu? Entendi. Então a gravidez ela favorece varizes por um fator mecânico e por um fator hormonal. Então é verdade, quase toda gestante sai da gestação com algum grau de varizes. E aí, após ter o bebê, o que deve ser feito? Primeira coisa, quem está gestante, está assistindo a Carol, Vamos dar a dica. toda gestante desenvolve um certo grau de varizes. Tá. Só que 70% do que desenvolve desaparece espontaneamente quando diminui a compressão e os hormônios diminuem. Então, muita legal. coisa que está visível na gestação vai desaparecer depois. Entendi. Então, ela não precisa se apavorar. Tá. Depois que o bebê nascer, com uns 3 meses que o bebê tiver nascido, o organismo dela já está voltando ao normal, ela pode procurar um angiologista e ele vai avaliar. Se precisa de algum tratamento. De tratamento. O tratamento hoje, a grande maioria do tratamento das varizes é clínico, né? Tá. Você faz injeção. Faz aquela espuma Você densa. trouxe Eu trouxe pra mostrar? pra mostrar. Ai, vamos mostrar então antes do próximo Mito ou Verdade? Muita gente já ouviu falar muito de espuma, né, Carol? Sim. Então, o que é essa espuma? Eu quero fazer aplicação de espuma, doutor. Espuma é uma técnica para tratamento de varizes de médio e grosso calibre. Tá. E é uma opção até para cirurgia. Você pode... Eu vou montar rapidinho, só para as pessoas terem uma ideia de como que essa espuma, ela produz. É um líquido, tá? Que você vai agitar este líquido e ele vai se transformar num mousse, né? Então, ó. Aí, puxou. Puxou um pouquinho de uma droga, aí eu vou diluir com água, com soro, tá? Então aqui tá líquido, tá? Se eu fizesse a aplicação assim, era uma aplicação convencional, que a gente chama escleroterapia com glicose, com vários produtos. Mas o objetivo é fazer com espuma. Por quê? A aplicação com espuma, essa espuma ela fica mais tempo dentro da veia doente. Então ela produz uma lesão maior, por isso que consegue fechar veias maiores. A gente coloca essa torneirinha, coloca ar, né? Aqui é ar, tá? E aí você começa a misturar o ar com o líquido. O que vai acontecendo? Ó, vai formando uma espuma. Dá pra ver já. Já dá pra ver a espuminha? Aí eu vou tirar e aí eu vou Que mostrar pra legal! você. E aí? Aí a gente injeta esta espuma que é injetada. Com a agulha. Com uma agulhinha pequenininha. Olha. Dá pra mostrar Dá aqui. pra mostrar? Ela é uma espuma mesmo, entendeu? Tá vendo? Tem umas bolinhas. Sim. E este tratamento... Vamos mais um pouquinho, doutor. Pega um papelzinho pra mim, por favor. Esse tratamento, ele é muito interessante. Aí. Porque você consegue fechar veias maiores sem necessidade de cirurgia. Todos os casos são passíveis de espuma? Não, tem casos que tem que operar. Mas, por exemplo, se a gente pegar lá uma imagem... A gente tem alguma imagem que mostra essas varizes? Essa agulhinha, essa A agulhinha injeção, é bem fininha. Tem que aplicar em vários pontos? Não, porque as veias se comunicam. Do mesmo jeito que as veias grossas que a gente opera se comunicam, as veias da pele, as microvarizes, elas também se comunicam. Tá. Então você injeta a espuma numa veinha, ela espalha por várias. Aí a espuma, ela fica retida lá. Ela fica mais tempo retida, então ela produz uma lesão. Aqui, tá? por exemplo, você coloca Se eu num injetasse, ponto. por exemplo, se eu quisesse fechar este segmento aqui, né? Vamos dizer que esse aqui segmento fosse doente. Eu injeto aqui, vai espalhar para cá, vai espalhar para cá, vai espalhar em volta, né? Então é uma opção. Hoje se faz muito isso, né? Então, é uma opção maravilhosa, porque Muito. você faz isso em consultório? Consultório. Volta para casa com mais da metade do problema resolvido. É possível utilizar essa espuma até para tratar a veia safena. Tá? Nossa. Até a veia safena. Que legal, doutor. Muito, olha, ele mostrou ao vivo, então, como preparar. Vocês já viram essa espuminha, então, famosa. A famosa que espuma. comentaram, o famoso tratamento com espuma, espuma é esse. densa. Vamos pro próximo Mito ou Verdade? Vamos ver. Na tela. Mito ou Verdade? Vasinhos podem virar varizes?
Mito. Mito? Mito. Sério? É. Muita Vasinho gente- é uma coisa, varizes são outras? Na verdade, o vasinho é um tipo de varizes, só que é um tipo de varizes da pele. Ah. Ele nunca vai virar aquela veia grossa, saltada. Tá. Aquela veia grossa, ela tá por baixo da pele. E o vasinho, a microvarize, está na derme, na pele. O vasinho nunca vai virar varize. O que vai acontecer com o vasinho? Ele vai espalhar. Se você não tratar, ele vai espalhando. Vai ter mais vasinhos. Ele vai espalhando, vai aumentando. E tem algum perigo em ter vasinhos e não varizes? As grandes, as veias maiores? É um perigo deixar? A veia maior, se você tem uma variz muito grossa e você não trata, você tem um risco real de formar um coágulo nessa veia. Tá. E dar a chamada tromboflebite. Muita gente acha que uma varizes grossa é fator de risco de trombose venosa. E não é. Não é. É fator de risco de tromboflebite, que é uma inflamação da veia na pele. Fica vermelho, dolorido, fica Tá. um caroço. Assim, a pessoa vê um caroço na perna onde tinha variz, porque a variz coagulou. Ah. E é chato, demora para Fica até alto relevo, né? E fica endurecida, né? Ah, entendi. Então, de qualquer maneira, tem que cuidar, mas os vasinhos são menos preocupantes do que Muito varizes. menos do que as varizes, sem dúvida. Próxima. Na tela, tá acabando, dá tempo de mais uma. Mito ou verdade? Musculação em excesso provoca Isso a varizes? gente ouve, essa pergunta é diária, E né? aí, pegar peso, puxar ferro? É mito. É mito? Mito. Não Mito. aumenta? Não Ai, que aumenta. notícia boa. Afinal, a gente sabe que é tão bom fazer a musculação. Falamos ontem desse assunto. E por que não aumenta? A explicação é a mesma da formação de como o sangue retorna. Tá. Por exemplo, tudo que contrai a musculatura da perna ajuda a esvaziar o sangue. Tá. Então, se você faz musculação, você está fazendo o quê? Contrações, várias contrações. várias. E vai ajudando a elevar o sangue para cima. Então, é bom, a musculação é boa para a circulação. Ah, então Não dá varizes. é mito É mesmo. mito. É o Ser inverso. sedentário é Tá. que dá varizes. Ser Tá. gordinho é que dá varizes. Agora, se você tiver um exemplo, uma musculação, você for um fisiculturista, aqueles que pegam aquele peso gigantesco, já reparou que essas pessoas têm aquelas veias visíveis? Saltadas, é. Aquilo são varizes? Não. Não. São veias, a chamada veias vicariantes. Elas se hipertrofiaram para acompanhar a hipertrofia muscular. Ah. Isso pode ocorrer em mulher. Essas mulheres que fazem E muito... isso não é perigoso? Não, a veia só ficou mais visível. Para uma pessoa entender se o que ela tem é variz ou não, se você tem uma veia visível e ela é reta, ela é uma veia normal. Tá. A variz é uma veia torta. Que parece um mapa. Ela é uma veia Você olha, fica parecendo um parece uma mapa. serpente, né? Ela é Tá. uma veia tortuosa. Aí é Aí variz. é uma veia doente. Sabe tudo esse doutor Carlos Bessa. A gente adora recebê-lo. Dá tempo pra uma perguntinha do público? Também não dá, né, Mar? Uma bem rapidinha, bem objetiva? Do público, que eu sei que chegaram várias. Não dá mais tempo. Dá ou não dá? Pergunta do público. As varizes são hereditárias? Pode ser uma condição genética? Como é que a gente interpreta? A principal causa para uma pessoa ter varizes chama-se hereditariedade. Já nasceu com uma tendência. Entendi. Por isso que às vezes uma menina de 14 anos já tem varizes, né? Olha só. Temos que fazer a nossa parte. Se Atividade cuidar. física? Atividade física, exercício, manter uma dieta adequada, não ser obeso. Obesidade, muita gente acha que é uma questão só estética, mas é uma é um doença, risco, né? É uma E doença. pode aumentar a variz. Com certeza. Agradecendo o Dr. Carlos Bessa, cirurgião vascular, que hoje, mitos e verdades sobre varizes, esclareceu tudinho. Quem quiser tem o site, é o www.clinicabessa.com.br, no Facebook também. E no Tá o seu Instagram. nome ou tá Clínica Bessa? Tá Clínica Bessa. Tudo Clínica Bessa, Instagram @Clínica Bessa e também no Face, a Clínica Bessa. Você já encontra todo o trabalho do queridíssimo Dr. Carlos Bessa. Obrigada. Tudo de Beijo. bom, Pra gente sucesso. fechar, vamos mostrar só isso aqui, tem 30 luzinha. segundos. Essa luzinha é para Isso é- identificar as varizes? chama fleboscópio isso. Tá. Isso aí foi desenvolvido para pegar veia em recém-nascido. Ai, jura? Porque imagina a dificuldade, um bebezinho, É verdade. aí colocava na cabecinha do recém-nascido, dá seu braço, ó. Vamos lá. Vamos ver se dá para ver, ó. Aqui, essa minha veia dá pra ver bem, ó. Quando você coloca essa luz, a veia fica mais visível É verdade. e facilita a punção. Que Aí legal, trouxeram para estética e a gente usa muito na fleboestética, porque isso facilita para a gente fazer a punção das veias e acompanhar a progressão da espuma. Adorei. Todas as novidades aqui no Você Bonita. Obrigada pelo carinho. Beijo, amanhã tem mais. 5 mulheres. Tchau. She told me don't worry about it. Esther Rocha